Vamos que vamos. Rapidamente, eu vou me apresentar, porque a Claudina, ela me deu a dica de me apresentar, eu nunca fiz isso, e como as lives estão chegando ao fim, essa é a penúltima live, então vocês estão Uhum. convidados, vocês estão chegando agora, a assistir as outras lives, curtam, comentem, compartilhem, me ajudem. É. Meu Uhum. nome é Otávio Fontes, tenho 23 anos. Dentre as minhas experiências no meio da arte, eu tenho os cursos da Seven, de artes gráficas, sou design gráfico. Estudei também como técnico em multimídia, por isso várias outras áreas eu faço, além de designer gráfico, também sou fotógrafo. E também estudei teatro na escola de teatro Antônio José O Judeu, aqui em Nilópolis. Dentro das minhas experiências artísticas, eu trabalhei na Ensinadores Teatrais, que é mais teatro infantil, Trupe do Movimento, que é relacionado ao Sarau e a Rede Baixada em Cena, e o Grupo Bardo, que é relacionado em Shakespeare. É, É, escola O Judeu, que escola isso. é essa? É uma escola de teatro que tinha aqui em Nilópolis. Tinha porque, infelizmente, agora ela não tem mais o status de escola, agora são só cursos livres. Uhum. É, Antônio José o Judeu é uma homenagem que deve ter feito a um historiador e autor, escritor brasileiro. Antes se chamava Tim Lopes, vocês devem conhecer mais pelo teatro jornalista Tim Lopes. Jornalista. Isso, Jornalista. perto da rodoviária, ficava ali. Aí passou por outros lugares aqui em Nilópolis, na área, e agora perdeu o status, infelizmente, de escola, de teatro, pelo que eu saiba, e agora é somente cursos livres. Eu participei da última montagem cênica como escola em si, que é ali em Olinda, no antigo Olindense, que era sobre a peça Os Pecados de Shakespeare. Mas eu vou falar mais dos pecados de Shakespeare depois. Agora, Claudina, por favor, apresente-se para nós. Bem, eu já atuei muito como atriz, né? Eu comecei meu trabalho lá em 1998, quando eu fiz um curso de teatro pelo SESC, Nova Iguaçu. Na época o SESC investia pesado, né, na formação. E aí depois passou um bom tempo sem investir, agora antes da pandemia estava investindo, estava tendo um curso maravilhoso. E lá em 1998 eu comecei com um grupo que tinha mais de 88 pessoas. E, e nós começamos a fazer interpretações de poesias de autores brasileiros, intitulado Poetradas. O nosso professor era o Lino Roca, que Né? conduziu muito bem. Você conheceu o Lino Roca? Sim, ele é um dos diretores da Rede Baixada em Cena, se não me engano, certo? Exatamente. Então, começamos encenando autores brasileiros, depois encenamos Bertold Brecht, A Exceção e a Regra. Nós apresentamos no Sesc São João de Meriti e no Sesc Friburgo. Em Uhum. seguida, nós fizemos a adaptação de Noite de Reis de William Shakespeare. Também tivemos Olha uma só essa iniciação de coincidência. Shakespeare. E esse espetáculo foi magnífico porque tivemos um imprevisto. O Sesc mudou a política cultural. Naquela época, a piscina estava bombando, né? A piscina do Sesc, que é considerada uma das maiores piscinas da América Latina. E eles passaram a investir em pagode na beira da piscina e tal. E aí nós tivemos que sair de lá com mala e cuia. Ainda bem, né? Saímos com cenário, figurino. E aí foi por isso que eu tive que assinar o meu primeiro contrato, né? Eu Hum. era uma aspirante atriz e aí acabei virando produtora, porque nós tivemos que passar a Qual foi? produzir, né? Qual foi seu primeiro contrato? Foi pelo. Peraí, que entrou um som estranho aqui, peraí. Entrou um som aqui. Certo. Em Nova Iguaçu tinha um cinema, tinha um shopping chamado Shopping Center. Já ouviu falar no Shopping Center? Tinha um cinema lá em Nova Iguaçu, né? Que passava alguns Não, filmes era lá. um shopping que tinha 3 cinemas maravilhosos, Ah, da Luiz Severino Ribeiro, maravilhoso. Só que estava começando a entrar em decadência. Então, eles liberaram espaço para a criação de um projeto, né, conduzido pelo Marcos Ferreira, chamado Cinema Vira Teatro. A última sessão era até às 22 horas. E aí nós entrávamos lá para encenar nosso espetáculo. Foi lá que nós estreamos o espetáculo Sinfonia dos Amantes, que é uma adaptação de Noite de Reis de William Shakespeare. perfeito.
E aí foi assim que a gente começou a carreira eu comecei a carreira como atriz e produtora, né? Eu era boba da corte. Fazia tudo, né? Consegue me imaginar de bobo da corte? Ah, não, você é uma rainha. Você podia ser a Gertrude do Hamlet. Ah, mas também o bobo da corte é bem versátil, né? É, Aconteceu isso é uma coisa muito verdade. engraçada. Se o Thiago te ver aí, ele vai comentar. Aconteceu uma cena muito engraçada. Teve um momento lá que eu levei um tombo do palco. O palco era elevado. Eu levei um Aham. tombo, mas eu não soube improvisar. Eu caí e fingi que não aconteceu nada e voltei intacta, ilesa. E aí, só que a gente filmou, né? Aí o Thiago falava na época, tava começando o Faustão, que tinha que mandar pra vídeo cacetada, ia ser o máximo, né? Aham. Claudina, você tem algum projeto que você queira divulgar? Então, a Encontrarte, ela é conhecida como o maior festival de teatro da Baixada. Porém, nós somos uma produtora, né? E nós fomos incubados no ano de 2012 pelo Rio Criativo. E no Rio Criativo nós desenvolvemos alguns projetos, né? Levamos festival de coral, festival de dança, festival de comédia para o Shopping Nova Iguaçu, mas também pensamos em criar outras possibilidades. E aí, há cerca de 2 anos, percebendo a falta de patrocínio para o teatro, nosso sócio, Fábio Mateus, ele escreveu um projeto para o Ministério da Cidadania, que na época não era nem Ministério da Cidadania, era Ministério da Cultura ainda, se eu não me engano. E nós fomos aprovados e nós montamos um estúdio de audiovisual que está, assim, começando. Na verdade, nós íamos começar a pleno vapor com um curso de cinema que se iniciaria agora, dia 25 de março, mas por conta da pandemia teve que parar tudo. E o estúdio está maravilhoso, perfeito, com equipamentos de ponta, maravilhoso. E nós estamos produzindo lives para artistas, para grandes eventos ou belos eventos. Já fizemos a transmissão de posse do Rotary Club Uhum. Iguaçuano. Estamos fazendo as transmissões do Arraiá da Ajuda. Já fizemos agora a segunda edição. E estamos abertos para novas possibilidades. Enquanto haja a quarentena, estamos fazendo esse trabalho aí de aluguel do estúdio, nossa mão de obra maravilhosa, né? Eu também estou lá nas câmeras, fazendo esse trabalho aí do audiovisual, tá? Então, gente, sigam aí a Encontrarte no Instagram, no Facebook, curtam, comentem, compartilhem também para ajudar o pessoal do Encontrarte. A produtora, além de festival, Encontrarte, festival espetacular que é o Encontrarte, tive a honra de já assistir a algumas edições. É, Claudina, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está sendo a quarentena para você? Você está se cuidando? Eu estou me cuidando e mais do que nunca, porque assim, eu nunca tive tanto tempo para me cuidar, né? Agora, novos hábitos e em busca assim de uma melhor qualidade de vida, porque antes da quarentena a minha vida era muito corrida. Eu não tinha tempo nem de respirar, nem de fazer uma meditação, de nada. Agora sim, eu posso cuidar melhor de mim, respirar, fazer meditações, pensar em novos projetos com calma, com paciência, está sendo muito bom. E na medida que eu preciso sair, né, ir ao supermercado, coisas do tipo, todas as providências necessárias. Máscara, álcool em gel na bolsa, todo o cuidado possível. Chega em casa aquela trabalheira para lavar todos os legumes, todas as folhas, troca de roupa quase no quintal, é assim. Está sendo assim a minha vida ultimamente. Então, gente, sigam o exemplo da Claudina, cuidem de vocês, cuidem das suas saúdes mentais, cuidem de quem vocês amam. Então, portanto, respeitem a quarentena, apesar da flexibilização que está tendo, ainda existe a pandemia, o vírus ainda está circulando. Então, portanto, usem máscara de forma correta quando vocês estiverem na rua. Não é no queixo, é aqui tampando o nariz, tampando a boca. Ao chegar em casa, lavem tudo, que nem a Claudina falou. É chato, é trabalhoso, mas é necessário. Trabalhoso. E usem e abusem do álcool em gel. Eu tenho um recado extra que eu tenho que dar. Se você é de Nilópolis e trabalha com cultura, entre em contato comigo ou procure sobre o Observatório Popular de Políticas Culturais de Nilópolis. Nós estamos trabalhando de acordo com a Lei Aldir Blanc para dar esse benefício aos fazedores de cultura e cada município vai ter sua própria
articulação com suas próprias secretarias. Nós, artistas de Nilópolis, estamos fazendo esse observatório. Se você for entre em contato comigo depois pela DM, que a gente coloca vocês no grupo para vocês se informarem melhor sobre o projeto. Lembrando que a live vai ficar disponível primeiramente no meu IGTV, depois a gente vai tentar colocar no IGTV da Claudina também. Então vocês podem... Calmas, que vocês vão poder assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Vou falar rapidamente sobre o projeto da leitura. Se vocês estão chegando aqui por causa da Claudina, não sabem, eu estou lendo toda segunda-feira, às 9 horas da noite, leitura de trechos de leituras dramatizadas. Por que trecho? Porque vocês podem ver esses trechos lidos pela gente, pelos meus convidados, por mim, e depois pesquisarem vídeos, pesquisarem o próprio texto para ler eles na íntegra, para vocês conhecerem melhor, conhecerem mais textos de teatro. Às vezes até pessoas que trabalham na área não tiveram esse primeiro acesso com o texto. Essa vai ser a penúltima live. Semana que vem vai ser a última live, infelizmente. Então é isso. Certo. Tá. E também, sobre a live, eu tenho priorizado convidar apenas artistas baixadenses. Apenas um não foi baixada. Isso, aí, Baixada Fluminense! Baixada Resiste, gente. E somente um não foi convidado da Baixada, porque foi uma pessoa que quis participar, e ela é do Rio Grande do Sul, aí foi uma live interestadual, que foi com a Kex, de uma peça de Federico de Guarnieri. Esse projeto da leitura, ela tem sido uma ótima válvula de escape. A Claudina falou também sobre as meditações em si, tem sido uma ótima válvula de escape para a nossa saúde mental como artista, tá produzindo, tá se divertindo nos ensaios, conversando sobre arte, conversando sobre textos teatrais. Então tem sido de uma grande ajuda. Hoje, nós iremos ler Édipo Rei. Eu vou falar rapidamente sobre a peça, só para dar uma contextualizada para vocês na hora da leitura. E se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aí nos comentários, tem uma caixa de perguntas também, que depois a gente vai ler depois da gente fazer a leitura. Agora só uma breve explicação da peça. Édipo Rei é uma peça de teatro grego antigo, escrita por Sófocles, por volta de 427 antes da era cristã. Sobre um enredo. Com os pés amarrados, um bebê tébano deve ser deixado para morrer. Um pastor coríntio, por piedade, consegue levá-lo para sua cidade, onde será adotado pelo rei Pólipo. Muitos anos depois, consultando o oráculo de Delfos para esclarecer uma dúvida sobre sua origem, o antes bebê e agora jovem, de nome Édipo, é atingido por uma terrível profecia. Seu destino é matar o pai e desposar a própria mãe. A fim de evitar esse desastre, Édipo abandona sua cidade, Corinto, e em suas andanças encontra um velho homem, com quem discute em uma encruzilhada. Encorrelizado, mata o viajante e quase toda a sua comitiva. Só sobrou um homem. Só um homem conseguiu escapar. Seguindo sem rumo, Édipo chega às portas de Tebas, onde a esfinge lhe propõe um enigma. Se ele errar, morrerá. A resposta de Édipo salva não só a sua vida, mas a vida da cidade. Como dupla recompensa, recebe de Creonte, irmão da rainha e até então regente de Tebas, o título de rei e a mão de Jocasta, viúva de Laio, o rei assassinado misteriosamente. Claudina, eu vou te falar porque essa peça foi escolhida. Essa e as outras peças que eu fiz até agora, nas leituras dramatizadas, foram influências artísticas minhas. Tem um tema principal, o gênero da tragédia. Muitas das peças que vocês vão ver nas lives que eu fiz tem o tema da tragédia. E as outras lives também foram com textos e temas de influências minhas artísticas. O tema da tragédia é interessante para mim, porque uma das minhas principais bases no teatro é o William Shakespeare. É o meu autor favorito. E a Claudina pode falar bem dele, né? Ela fez adaptação de Noite de Reis, né? Esqueci! Esqueceu? Eu esqueci. Mas foi valiosa a experiência. Foi bom, né? Shakespeare é maravilhoso, gente.
E como esse gênero da tragédia é tão vivo assim na presença do Shakespeare, que é meu autor favorito, é o autor da minha obra favorita de Hamlet. Hamlet é minha obra favorita. E nessa peça do Hamlet, ele trata... é polêmico isso que eu vou dizer, Claudina. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas os que concordam falam que Hamlet tem um complexo de Édipo pela sua mãe Gertrudes. E esse complexo de Édipo só para adequar vocês nesse debate, nessa conversa, segundo Freud, o complexo de Édipo é um complexo que permite que que o menino tenha um tipo de interesse da mãe, um interesse sexual, talvez, pela mãe, e uma forte raiva sobre seu pai. Né? Daí vem, como eu falei no texto do Édipo, da leitura em si, eles falando sobre como o Édipo matou seu pai, ele foi destinado a isso, né? Foi algo destinado ao Édipo matar seu pai e se casar com a sua mãe, Jocasta. E falando também sobre algumas curiosidades da peça, Aristóteles, ele considerou o Édipo Rei a peça que é um perfeito exemplo de tragédia grega. Por isso eu escolhi ela para ler agora, nessa penúltima live de leitura dramatizada com a Claudina. É uma peça histórica, é uma peça que tem influência na minha obra favorita, que, aliás, eu li semana passada, segunda-feira passada, com a Jéssica Alves, Hamlet. Só vocês irem lá no meu GTV e assistir. E também, uma outra curiosidade, que Édipo Rei, ela faz parte de uma trilogia, Claudina, sabia? Há controvérsias. Ah, é? Porque elas foram escritas em tempos muito diferentes, Não dá para ser comparado a uma trilogia. Segundo os estudiosos assim mais ferrenhos, né? Porque tem aí, né, as divergências, né? Não é uma trilogia, porque foram peças que se relacionam a essa personagem, né, Édipo, mas em tempos muito diferentes. Não havia essa intenção. E também eu fiquei sabendo de uma curiosidade. E o Sófocles, quando escreveu essa peça, na verdade, antes de pensar em escrever essa peça, o filho dele estava querendo tomar todos os bens dele, porque parecia que ele estava muito doente. E aí, para provar que ele não estava doente, Sófocles escreveu essa peça, e que passou a ser considerada uma das melhores obras dele também. Sim, ou seja, exato. hoje em dia podemos dizer que é uma trilogia por conta da personagem o nome da personagem está em várias obras, mas elas foram escritas em tempos diferentes. Há controvérsias. Há controvérsias. O próprio Sófocles, os estudiosos, dizem que ele escreveu por volta de 127 obras. Porém, somente algumas poucas foram encontradas por completo. E uma dessas que alguns dizem que é uma trilogia, é composta por Antígona, que, aliás, tem leitura de Antígona aqui também, com a Nayara Almeida, é só assistir no GTV. E também, além do Antígona, o próprio Édipo Rei e Édipo em Colono, que, teoricamente, que há controvérsias, pode ser feito parte de uma trilogia. Talvez sim, talvez não. É a nossa interpretação, né? Sim. Também uma outra curiosidade sobre Sófocles, que talvez, algumas pessoas dizem, também há controvérsias, é que ele talvez imitasse estruturas de peças de Ésquilo, que também tem leitura aqui minha, com Ares de Moraes, de Prometeu Acorrentado. E por ter tido essa influência de Ésquilo, ter imitado certas narrativas, certas estruturas que podem ser encontradas no texto, muitas pessoas tiveram como inspiração ou associam a isso, primeiramente, aquela famosa frase, né, Claudina? Bons artistas criam, grandes artistas roubam. Eu sou mais aquela frase, eu sou muito mais... não, mas eu já voltaria para Shakespeare. Eu sou me remota de Shakespeare. Não faz sentido, você está falando de Sófocles, não. Tá bom, então tá bom. Gente, a gente vai começar a leitura agora. Eu vou só contextualizar o momento do trecho que a gente vai ler.
nós iremos ler da página 34 até a 41, onde temos uma conversa entre Jocasta, que será interpretada pela Claudina, e por Édipo, que será interpretado por mim. Essa conversa, eles falam em conversa sobre a morte misteriosa do rei Laio e a maldição sofrida por Édipo e pelo próprio rei e pela própria Jocasta. E também vocês podem perceber as relações de mãe e filho, mesmo sem eles saberem. Porém, começando a desconfiar. Preparada, Claudina? Sim. Então, vamos lá. Então vamos lá. Mas, pelos deuses, Édipo, dize-me, por que razão te levaste a tão forte cólera? Vou dizer-te, minha mulher, porque te venero mais do que a todos os tébanos. Foi por causa de Creonte e da trama que urdiu contra mim. Explica-me bem o que houve para que eu veja se tuas palavras me convencem. Ele presume que tenha sido eu o matador de Laio. Mas descobriu ele isso ou ouviu de alguém? Ele ensinou isso a um indivíduo, um simples impostor, porquanto ele próprio nada se atreve a afirmar. Ora, não te preocupes com o que dizes. Ouve-me e fica sabendo que nenhum mortal pode devassar o futuro. Vou dar-te já a prova do que afirmo. Um oráculo outrora foi enviado a Laio. Não posso dizer se por apoio em pessoa, mas por seus sacerdotes, talvez. O destino do rei seria o de morrer vítima do filho que nascesse de nosso casamento. No entanto, todo mundo sabe e garante. Laio pereceu assassinado por salteadores estrangeiros, numa encruzilhada de 3 caminhos. Quanto ao filho que tivemos, muitos anos antes, Laio amarrou-lhe as articulações dos pés e ordenou que mãos estranhas o precipitassem numa montanha inacessível. Nessa ocasião, Apoio deixou de realizar o que predisse. Nem o filho de Laio matou o pai, nem Laio veio a morrer vítima de um filho. Morte horrenda, cuja perspectiva tanto o apavorava. Eis aí como as coisas se passam, conforme as profecias oraculares. Não te aflijas, pois o Deus julga que deves anunciar. Ele revela pessoalmente. Como essa narrativa me traz a dúvida ao espírito, mulher. Como me conturba a alma. Que inquietação te pode causar esta lembrança do nosso passado? Suponho que disseste ter sido Laio assassinado numa tríplice encruzilhada? Sim, disseram então e ainda agora afirmam. E onde se deu tamanha desgraça? Na Fócida, no lugar exato em que a estrada de biparte, ou seja, no lugar exato em que a estrada se biparte nos caminhos que vão para Delfos ou para Daulis. E há quanto tempo aconteceu isso? A notícia que chegou pouco antes do dia em que foste aclamado rei deste país. Ó, Júpiter, o que quiseste fazer de mim? Dize-me, Édipo, que é que tanto te impressiona assim? Não me perguntes nada ainda. Como era então Laio? Que idade teria? Era alto e corpulento. Sua cabeça começava a branquear. Parecia-se um pouco contigo. Ai de mim. Receio que tenha proferido uma tremenda maldição contra mim mesmo sem o saber. Que dizes tu? Teu semblante causa-me pavor, ó príncipe. Estou aterrado pela suposição que adivinho tenha acertado. Mas tu me elucidarás melhor se acrescentares algumas informações. Também eu me sinto inquieta, mas responderei imediatamente às tuas perguntas. Viajava o rei Laio com reduzida escolta ou com um grande número de guardas, como um poderoso soberano que era? Ao todo eram 5 viajantes, entre os quais um arauto. Um só carro conduzia Laio. Agora já se vai esclarecendo tudo. Mas quem te forneceu essas minúcias, senhora? Um servo que voltou, o único que conseguiu salvar-se. E vive ainda no palácio esse homem? Não,
Quando voltou a Tebas e viu que tu exercia o poder real em substituição ao falecido rei Laio, ele me pediu encarecidamente que o mandasse para o campo, a pastorear os rebanhos, para que se visse o mais possível longe da cidade. E eu atendi a esse pedido, pois, na verdade, mesmo sendo ele um escravo, merecia ainda maior recompensa. Seria possível trazê-lo imediatamente ao palácio? Certamente, mas para que chamá-lo? Que eu receio, senhora. Já teria descoberto muita coisa do que ele me vai dizer. Pois ele virá, mas também eu tenho o direito de saber, creio eu, o que tanto te inquieta. Não te recusaria essa revelação, visto que estou reduzindo a uma última esperança. A quem poderia eu, com mais confiança, fazer uma confidência de tal natureza na situação que me encontro? Pois bem, meu pai é Políbio, de Corinto. Minha mãe? Mérope, uma Dória. Eu era considerado como um dos mais notáveis cidadãos de Corinto. Quando ocorreu um incidente infortuito que me deveria surpreender. Realmente. Mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia. E, em estado de embriaguez, pôs-se a me insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa. Impressionado. Que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. A revelia de minha mãe e de meu pai foi ao templo de Delfos, mas as perguntas que propus, apoio nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas que eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole malsinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra Corinto, para viver num lugar onde nunca se pudesse realizar, pensava eu, as torpezas que os funestos oráculos haviam pronunciado. Caminhando, cheguei ao lugar onde tu disseste que o rei pereceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade do princípio ao fim. Seguia eu minha rota. Quando cheguei àquela tríplice encruzilhada, ali surge-me pela frente, em sentido contrário, um arauto. E logo após, um carro tirado por uma parelha de cavalos, e nele um homem tal como me descreveste. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento, passava um carro ao meu lado e o viajante chicoteou-me na cara com seu duplo rebeque. Mas ele pagou caro nessa afronta. Ergui o bordão com quem viajava. Bati-lhe com esta mão. Ele caiu. A primeira pancada, no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro poderá receber em sua casa. Nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. E o que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim. A esposa do morto e o amaculo tocando com minhas próprias mãos, porque foram minhas as mãos que o mataram. Não sou eu, miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile, que exilado não mais possa voltar à minha pátria de origem, nem ver os que eram caros, visto que estou fadado a unir-me à minha mãe e a matar meu pai? Apólíbio, um homem que me deu a vida e me criou? Não pensaria bem aquele que afirmasse que meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? O protestar divino. Não e não. Que eu desapareça dentre os humanos antes que sobre mim caia tão acerba a vergonha. Sim. É a única esperança que me resta, é a palavra desse pastor que aí vem. E por que a presença desse homem te poderá tranquilizar? Vou dizer-te já.
E se o seu depoimento coincidir com o que disseste, eu estou a salvo. Que revelação teria sido essa, tão importante, que ouviste de mim? Conforme declaraste há pouco, esse homem dissera que lá e foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino, pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas se ele referia a um só agressor, é evidente que fui eu o autor do crime. Sim, certamente. Ele o disse, não poderá agora negar seu testemunho. Todo o povo ouviu, então não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora a sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laio foi obra tua, visto que pelo oráculo de Apolo, o rei deveria morrer às mãos de meu filho. Ora, esse filho infeliz não poderia ter ferido a Laio porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais nenhum valor aos oráculos. Mande, pois, chamar esse escravo, sem demora. Vou mandar imediatamente, mas entremos no palácio. Nada quero fazer que te desagrade. Saem Édipo e Jocasta. E essa foi a leitura dramatizada de apenas um trecho de Édipo, rei de Sófocles. Primeiramente, muito obrigado, Claudina, pela presença. Relembrando rapidamente também, a live vai ficar disponível no meu IGTV e depois vai ficar disponível no IGTV da Claudina mais futuramente. Assim que terminar, vocês podem assistir. Quem chegou no meio pode assistir de novo. Pode assistir depois também. Vou relembrar rapidamente os cuidados da quarentena. Só se for necessários. Usem e abusem do álcool em gel. Lavem as compras ao chegar em casa, suas roupas e suas máscaras. Vamos ler rapidamente os comentários, Claudina. O pessoal aí comentou. Alguém tem pergunta aí para fazer? Tem alguma pergunta? Não chegou nenhuma pergunta aqui na caixa. Vou dar uma olhada aqui. Ô, Danilo, se travou muito aí para você, se você estiver aí ainda, assista depois no GTV. Obrigado aí, Marcelo Tosta, Marina Mello. Essa Diego falou, Jéssica Alves, minha parceira e amiga de trabalhos. Ouvi sim, foi ótimo. Boa. Gente, até semana que vem. Semana que vem vai ser a última live de leitura dramatizada. E a dica da próxima leitura. Da Escola Vilelarte. O Felipe é da Escola Vilelarte de Teatro. Show. Tem muita gente amiga e querida. Muito obrigado, gente, que assistiu a live. A dica da próxima e última leitura, Claudina. Federico Garcia Lorca. Quem vocês acham que vai ser o convidado ou convidada dessa leitura? Vamos descobrir amanhã nessa semana. Eu conheço. Eu tô curiosa. Será? Se conhece? Será? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui. Tchau, Claudina. Muito obrigado de novo. Valeu. Muito obrigado a todos que assistiram. Amei participar. Saudade dos palcos. Eu quero trabalhar no teatro de novo. A gente vai voltar pro teatro, Claudina. Esse tempo vai passar, vai tudo voltar ao normal. Tchau. É isso aí. Beijo.